Na verdade, foi uma mistura de sorte com um interesse antigo pela área. Eu quase fiz biologia, cheguei a passar a me matricular no curso de biologia aqui na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, onde eu moro, de onde eu cresci e tal, mas acabei indo fazer jornalismo, porque eu achava que jornalismo dava mais dinheiro. Obviamente, eu era um adolescente idiota, né? Mas enfim, fui fazer jornalismo, mas mantive o interesse pela área, pelo tema. Continuei lendo muito sobre ciência, em especial sobre biologia, que é a área que eu mais gosto e mais me interesso. Quando eu terminei, estava terminando o curso de jornalismo, estava no último semestre fazendo meu TCC, eu comecei a prestar o programa de trainee da Folha, que eu não passei, mas cheguei na fase final de seleção, e quando é assim eles começam a chamar, ou começavam, não sei como é que é hoje, mas eles começam a chamar as pessoas para fazer cobertura para prestar concurso para cobertura de férias, né? Cobrir as férias de alguém no jornal, é uma porta de entrada inicial para o jornal, e por sorte eu prestei e passei por uma cobertura de férias em ciência. Eu lembro que eu traduzi um texto sobre células-tronco, e isso foi na semana do 11 de setembro, do atentado dos atentados de 11 de setembro de 2001. E comecei, e na primeira semana eu já gamei, já adorei o assunto. Tive algumas passagens por outras áreas do jornal breves, mas consegui me manter em ciência. Depois passei pela Scientific American Brasil, pelo G1 e voltei para a Folha, mas sempre nessa área. Eu escrevo bastante sobre religião hoje também, e um pouco sobre cultura, em especial literatura, porque eu acabei fazendo meu mestrado e meu doutorado na área de letras sobre a obra do Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, mas continua sendo a minha grande paixão e continuará até a cova, provavelmente. É bem difícil mesmo lidar com esse problema. Não tem fórmula pronta, nada que seja muito claro que a gente sabe, não, isso aqui funciona e vamos seguir por esse lado, mas eu tropeço nisso, mas como ideal, pelo menos, você tentar evitar uma postura superior e irônica e debochada, por mais que realmente a gente esteja lotado de gente idiota e mal intencionada, estimulando essa descrença, se a gente não conseguir manter uma postura de respeito e de diálogo, vai ser mais difícil ainda, né? Então, isso é muito complicado. Se é no curto prazo vai fazer muita diferença, mas acho que no longo prazo, para a reputação e para a confiança que o público tem na gente, o respeito e o diálogo são essenciais. Acho que não tem muito segredo nesse caso de humanizar a cobertura. Primeiro, você humaniza a cobertura com seres humanos, né? Você coloca personagens, você tenta citar um pouco das percepções, da história pessoal, do ambiente onde os cientistas trabalham. Tipo, mostrar que cientista também é gente, né? Faz muita diferença. Você mostrar como as descobertas podem impactar a vida, não apenas o dia a dia, que no caso de coisa tecnológica ou coisa médica é muito simples de você mostrar essa relação, mas mesmo na autopercepção das pessoas sobre elas, sobre o mundo, quando coisas que eu cubro muito como evolução humana ou arqueologia, tudo isso tem um impacto para nossa compreensão, tipo, quem é você como ser humano, a história do seu país, no caso da arqueologia brasileira que eu cubro muito, o que significa você saber que você tinha também sociedades complexas de indígenas aqui no país, que é o tema de um dos meus livros. Então, fazer essas relações, ligar os pontinhos para as pessoas realmente acaba inevitavelmente humanizando a nossa cobertura. Que foi fantástico ganhar o prêmio, mas assim, não é que é um dos mais importantes do país na área, é o único, né? Esse é um problema sério do Brasil, que o único grande prêmio em dinheiro, tá? Com uma recompensa considerável para você, apenas para divulgação científica e em específico para jornalistas, que é de 3 em 3 anos, é o José Reis, não tem mais nada, né? Então esse é um problema. Foi a sensação um pouco de Oscar, porque para uma comunidade pequena como a nossa, ainda assim, pouca gente tem essa oportunidade de ganhar o prêmio. A parte financeira também foi bastante recompensadora. E te dá uma certa plataforma, né? E dizer, olha, eu sei do que eu tô falando, sou reconhecido, eu posso
ter um papel em debates relevantes sobre o tema no Brasil. Então, lógico que é muito bom. Eu e o Pirula, então, fizemos esse pequeno e-book. Ele tem mais a cara de um. Como ele vai ser distribuído de graça, né? A ideia é que o máximo possível de pessoas tenham acesso de graça a informações que são relevantes sobre a situação da pandemia. Então, é uma obra breve. Ele tem mais ou menos, na verdade, o tamanho de um capítulo do nosso livro Darwin Sem Frescura, né? E a ideia é que eles conversem um com o outro. Então, a pessoa que se interessar pelo livro e quiser saber mais também sobre evolução, porque o enfoque é realmente o evolutivo, pode depois também comprar o Darwin Sem Frescura e que mais tarde o e-book seja incorporado como um capítulo ao livro impresso também e a versão e-book completa do livro. Então as coisas ficou uma dobradinha interessante assim. E o que eu destacaria é, além de você informar a população sobre esse tema que é tão relevante agora, é mostrar como não dá para você pensar pandemias, epidemias, vírus e outros causadores de doenças sem essa lógica evolutiva, né? O pessoal acha que evolução é só uma ideia bonitinha, que não foi comprovada sobre como as espécies surgiram. Não, sem uma lógica evolutiva, você não consegue pensar direito sobre como uma pandemia se desenrola. É isso que a gente tenta mostrar no livro. E também a questão ambiental, que é central, porque, como a gente sabe, quase certamente esse vírus veio de espécies selvagens lá da Ásia para o ser humano. Isso está acontecendo direto o tempo todo. Na verdade, a maior parte das epidemias ao longo da história vieram de animais e as novas doenças, os vírus emergentes também quase sempre vêm de animais, em geral de animais silvestres ou de criação de animais em larga escala. E isso está diretamente ligado à destruição ambiental, à intensificação de criação de animais. Então, passar essa mensagem sobre como a gente precisa pensar no ambiente se a gente quiser evitar ou pelo menos mitigar futuras pandemias, eu acho que é um ponto bem importante do e-book. A rotina basicamente tá uma loucura, uma insanidade, porque eu acho que a gente nunca teve. Eu não consigo imaginar outra situação similar realmente fora de série. Um crescimento tão grande de produção de conhecimento científico sobre um tema específico nessa escala de tempo. Eu já perdi as contas, mas acho que a última vez que eu tinha visto eu já tinha saído em escala de 2 meses, sei lá, 500, 600 pesquisas diferentes novas sobre a Covid, sobre o SARS-CoV-2, que é o vírus, né? Então, você conseguir absorver, acompanhar isso é muito louco. Tem também a questão dos pré-prints, né? Porque normalmente uma pesquisa científica ela é publicada depois que é passada pela chamada revisão por pares, né? Então, o cara tem que fazer o trabalho, escrever o artigo, mandar para uma revista científica, outros cientistas da área revisam aquilo e só então aquele negócio é publicado, é um processo que demora ali pelo menos 2, 3 meses. Agora está tudo muito mais rápido e antes de ter essa revisão, as pesquisas são colocadas em repositórios online chamados de pré-prints, né? Que você pode baixar aquilo antes da revisão por pares, que é interessante para agilizar, mas ao mesmo tempo causa-se um ruído ali sobre a confiabilidade do que está sendo publicado, e a gente desse nosso lado tem que filtrar tudo isso. E lidar com fake news é enxugar gelo. É um negócio realmente horroroso. Talvez o principal problema de saúde mental da gente que trabalha na área não é ansiedade, não é depressão, mas é lidar com a raiva de ver gente desinformando e muitas vezes lucrando com desinformação. Então é um teste de equilíbrio pra gente fenomenal. Assim, não sei se eu tô indo tão bem nesse teste, mas vamos tentando.